muitas pessoas inscritas ainda, vamos tentar estipular um prazo agora de 3 minutos para cada intervenção, tá ok? Logo na minha vez, né, deputado? Tá bom, perfeito. Não, vou tentar ser bem claro. Já entramos no volume morto do debate, né? Cheque especial das águas. Mas é o seguinte, vamos... acho assim, muitas das coisas que foram faladas seriam coisas que eu também falaria. Acho assim, que tem um uníssono aqui, que eu acho que é o mais importante, né? Assim, que temos vários movimentos, várias pessoas hoje em dia pensando a questão da água. A água virou uma questão que está chamando a atenção. Temos entre movimentos, muitas vezes entre pessoas, algumas pequenas diferenças, mas eu acho assim, que a gente tem muita sinergia. Então eu acho que é isso que a gente tem que também botar força, né? A gente tem que sair daqui como um coro, né? A gente tem de fato muitas questões que nos unem. Então eu queria fazer algumas ponderações e aí talvez até algumas sugestões aqui para casa na pessoa do deputado, né, que teve aí essa iniciativa e também houve algumas ideias. Então assim, a primeira das coisas é que a gente tem que olhar para essa questão já no enquanto ciclo, né, que a gente não tem visto. A gente sempre trabalhou com essa infinitude dos recursos naturais e hoje em dia, com um mero desequilíbrio, aí a questão do ciclo da água fica avariado, dá uma desequilibradinha, né, e aí a gente continua gerindo como se o recurso fosse infinito, e aí é que a gente tem o grande problema. Estamos com um grande desafio, né, entramos no cheque especial, né, não temos como saldar agora esse momento a água, então estamos num risco bastante grande. E como já foi falado aqui, acho que tem uma coisa bastante interessante, inclusive olhando para a questão legal, que nós temos leis que regem sobre a questão, por exemplo, dos mananciais. O que está acontecendo com os nossos mananciais? Por que eles continuam sendo ocupados? Por que eles continuam perdendo a sua densidade vegetal? Que tem tudo a ver com o ciclo da água, né? Já falei de ciclo da água, então quer dizer, sem árvore não tem água. E nós continuamos tendo a ocupação desenfreada dos mananciais, botando mais ainda em risco a nossa situação hídrica. Sem contar que é lá nos mananciais que a gente tem aí uma acomodação enorme de pessoas, né? Continuamos mantendo um olhar sobre os mananciais, um olhar público sobre os mananciais, que é o mesmo de 40 anos atrás, né? Que empurra para a periferia, empurra lá para a caixa d'água, né? Então a gente tem agora o caso emblemático aqui do Parque dos Búfalos, que já foi manifestado. Então quer dizer, vamos repetir aquilo que a gente já viu que é insustentável, aquilo que é uma postura suicida e assassina. Então peraí, temos que sair daqui com várias pautas, entre elas essa. Precisamos recuperar já os nossos mananciais. A gente já passou do tempo de começar, de olhar para eles enquanto uma região estratégica, né? Questão do saneamento, né? Quer dizer, estamos num atraso absurdo com a questão do saneamento. Pensamos em centenas de outras questões. O saneamento continua ainda sendo uma questão que, talvez porque não elege ninguém, não entra na pauta, né? Não tem grana de campanha, não sei. Ou a gente não vê que é importante porque a obra está embaixo da terra. Mas o que acontece é o seguinte: a cidade tem mais de 4.000 quilômetros, a cidade de São Paulo, o município de São Paulo tem mais de 4.000 quilômetros de corpos d'água. Não era para a gente ter esses corpos d'água como estratégicos no momento de crise, no momento de escassez? Né? A gente tinha há tempos atrás os chafarizes, que eram os distribuidores de água para a cidade. Simplesmente sumiram com as bicas que viraram drenagem, como o companheiro mostrou aqui no filme, né? A água do subsolo não pode ser usada por várias razões legais ou de contaminação. As bicas foram para galerias pluviais, os rios canalizados, e a gente está sobre água, não podendo usar essa água, morrendo de sede. Ou quando chove a gente fica embaixo da água e a gente também não pode tomar essa água porque ela está suja. Então quer dizer, contrariedades mil na relação com a água, porque a gente não geriu olhando para os recursos naturais, né? Então essa crise traz uma oportunidade para a gente, inclusive, começar a ver um novo modelo de gestão. Uma outra questão importante. Essa água é o fruto do vazamento da rede da Sabesp. Também, né? Em grande parte né? Em grande parte talvez se a gente reduzir os vazamentos, algumas nascentes desaparecerão na cidade, com certeza. Então tem uma questão assim, já foi falado bastante do PL 219, né, que a gente teve discutindo ano passado na Assembleia. Ele sofreu algumas sanções pelo governador, né, inclusive essa questão do tamanho das APPs, né, e aí a gente tem que também fazer coro a isso, né, que essa sanção a alguns pontos do PL 219 vai voltar para aqui para a Assembleia e a gente vai ter que brigar para segurar
esses pontos que a gente conseguiu pressionar o governador para que ele não apoiasse, né? Então, assim, eu acho que também até uma questão de ver pontos que a gente precisa apoiar, né? A gente não pode deixar o que não foi sancionado, o que foi vetado lá em cima, continuar esse veto aqui na casa. Outra coisa que a gente tem de escandaloso é o seguinte: a gente tem uma resolução do CONAMA 357 que estabelece a qualidade dos rios no território, né? Então a gente tem os rios de várias classes. Entre as classes, a classe que tem a ver com a qualidade da água, a gente tem os rios de classe 4. Você sabe o que significa rio de classe 4? É um corpo d'água voltado para discutir o rio esgoto. E essa permissão é dada pelos comitês de bacia. Ou seja, como é que nós, enquanto cidadãos, não estamos ocupando nosso espaço lá, nosso assento lá, impressionando os comitês de bacia, para que a gente, simplesmente, galera, se a gente não enquadra, se a gente faz uma pressão para reenquadrarmos os rios, a gente vai ter que perseguir a melhoria destes rios. Como é que a gente pode permitir, no meio de uma escassez hídrica, ter rio de classe 4 na cidade? Ou seja, não serve para nada, não ser de rio esgoto. Gente, eu quero rio para nadar, eu quero rio para beber. Isso vai depender da classe do rio. Né? Então, quer dizer, olha algumas inconsistências que a gente tem para brigar, né? Já falei da questão do esgoto, mas assim, vamos ter que perseguir essa meta também, descentralizar o tratamento de esgoto e ver que isso é prioridade número 1 para a gente, né? No sentido de tirar o esgoto dos rios, até o Rio Pinheiros pode ser uma coisa interessante de se viver, ao contrário do que está acontecendo hoje em dia, que ele é jogado com toda a sua carga de esgoto na Bíblia, da Bíblia na Guarapiranga, e a Guarapiranga retorna para a zona sul e oeste da cidade, trazendo toda essa carga poluidora nas suas águas. Só que o tratamento não remove algumas coisas como alguns compostos químicos, né, hormônios, fármacos, metais pesados, partículas orgânicas persistentes permanecem na água que a gente consome. E aí? Né? Uma coisa que eu queria ter falado com o Ivan, que eu acho que ele enquanto nosso representante federal, pode levar uma briga lá para casa, é o seguinte: em época de, quando a gente estava aí vendo o alto consumo de energia elétrica, no último apagão energético que a gente teve, zeraram os IPIs dos equipamentos linha branca, né, os equipamentos eletrônicos econômicos. Por que não foi zerado os impostos sobre os equipamentos hidráulicos econômicos em meio à crise, para a gente ter assim, ampla quantidade de galera trocando as suas válvulas de descarga, como o companheiro mostrou aí também antes, ou trocando registro, trocando hidrômetro, Então a gente também precisa mexer na estrutura legal, temos que zerar esse IPI sim, galera, né? Uma questão que, aí acho que Genásio, você como nosso representante pode pensar numa coisa que é, em nome da transparência, a Assembleia Legislativa poderia organizar audiências como essa de uma forma temporal, mensal talvez, trazendo representantes, inclusive do próprio governo, que estão fazendo essa gestão da crise, desses comitês, para prestar contas à casa e à população de uma forma mais sistemática, do que só montar por decreto um comitê e não sabemos como esse comitê virá público, traduzir isso para a gente e aproximar a gente dessa questão, nos aproximando das soluções desses desafios todos. Né? Outra coisa urgente é que assim, não temos nada até agora de medidas mostrando ações de resiliência, salvo essas que a sociedade civil já manifestou, o movimento das cisternas, enfim, algumas coisas muito nobres, muito isoladas, mas não temos uma coisa sistemática do governo falando adaptem-se. Né? Vamos correr juntos atrás de fazer coisas, que seja proteger a nascente do bairro, que seja fazer cisternas individuais, coletivas, que seja começar a mudar hábitos, até porque quando a gente fala em hábitos, a gente não foi estimulado a pensar na nossa pegada hídrica, galera. Tudo que a gente consome envolve água, então a gente tem que falar do agronegócio, mas muitas vezes as empresas que nós consumimos os produtos são as grandes consumidoras de água. Para produzir 1 litro de Coca-Cola, por exemplo, de refrigerante, são 211 litros de água, 211 litros de água para tomar aquela porcaria. Faz mal para a saúde e consome água para caramba da gente. Boicote, galera. Vamos nessa? Então, a gente tem que ficar de olho na questão da pegada hídrica, porque nós, pelo nosso consumo, pelo nosso hábito, a gente também está estimulando o consumo indireto. Tudo que a gente usa tem água embutida. É a nossa postura também que vai mostrar as indústrias como é que se deve ser em termos de respeito à água. Né? E aí,
E aí a gente tem que, assim, acho que como recado final, ver o seguinte, começar a olhar cada vez mais para esses rios, esses nossos rios urbanos e ver que, em hipótese alguma, eles são os rios, né, na verdade, os rios brasileiros, até por uma questão de gestão, eles não são a extensão das tomadas da nossa casa para produzir energia elétrica, que é uma briga, e nem tão pouco, eles têm que ser o destino do esgoto, do lixo que é produzido nas cidades. Então, assim, a gente tem que começar a olhar de uma outra forma para essa água que já está presente nas nossas vidas, né? E a gente tem que se mobilizar por isso, a gente tem que mostrar no meio da crise que existem soluções inteligentes, tem gente pensante, tem possibilidade da gente sair dessa muito melhor do que a gente foi posto, a gente não entrou, a gente foi posto nessa. Certo, galera? Então é isso. Obrigado.